Olá, nós estamos de volta aqui com o programa Fique por Dentro, sempre às terças-feiras comigo, Odair Abujamra. E hoje nós estamos aqui com a Fernanda Rezende, falando de tanatologia e os problemas na UTI. Fernanda, fala mais um pouco de você, depois nós vamos trabalhar aí o enlutamento familiar e um problema do suicídio. Essa ideação do suicídio. Primeiro você... Então, eu sou psicóloga, sou especialista em psicologia hospitalar e tanatologia. Então, certo. Atuei durante um tempo 8 anos no hospital, em UTI, adulto. E hoje, basicamente, eu tenho a clínica, né, que é uma clínica também de enlutados, de pacientes que estão vivenciando o processo de luto, que não é um luto saudável. Também uma população com tentativas de suicídio, que tentaram o suicídio e, enfim, conseguiram voltar e ter todo um trabalho na clínica. E agora eu também estou, já há um tempo, mas agora numa carreira mais solo, estou fazendo um trabalho dentro da área da psicologia hospitalar, juntando a parte da religião. Quando eu vou estudar a questão da tanatologia, que é o estudo da morte, eu observo a importância da religião dentro desse processo. Então agora eu estou migrando para o mestrado em ciências da religião, e aí tentando fazer um casamento entre a psicologia e a religião. O que a religião pode contribuir dentro desse processo do adoecer, enfim, dentro do processo da morte. Certo. E tem campo para isso? Assim, dentro do mestrado? Do mestrado vai dar aula na faculdade, na verdade, né? eu já tenho cursos... trabalha no hospital também? Sim, já tenho cursos das quais eu já ministro, né, em relação a essa temática, certo. Mas a ideia, sim, é levar isso para o meio acadêmico. Já existe algumas pessoas que fazem esse trabalho, mas eu espero que tenha. Se não tiver, a gente vai atrás, né? Olha só, beleza, pois é. E aí, assim, vai para o mestrado e a doutoração também, né? Mas no primeiro momento o mestrado. Sim, o mestrado, certo, a doutoração. Você falou aí qualquer coisa de segurança de enlutados, como que é? Não, a diferença do luto saudável e o luto patológico. Então, o luto saudável é o processo natural que a gente vivencia diante de qualquer perda. Seja uma perda de um processo da vida, né? Então da vida de solteiro para a vida de casada, da vida de casada para a maternidade, de final de uma conclusão de um curso. Então isso são ritos de passagem e a gente vivencia o luto. O luto é sempre a reação diante da perda. O que acontece no aspecto da morte biológica é que a gente não tem um ganho nesse processo. Então, quando a gente sai de uma faculdade e ingressa na vida profissional, a gente tem uma perda, mas a gente tem um ganho. Quando a gente está falando da morte biológica, a gente não tem um ganho, a gente só tem a perda. O ganho, ele é emocional, a gente precisa constituir, por isso que vem dentro de um processo. O luto, ele é sempre um processo. Então, diante da perda, é normal a gente se entristecer, a gente se retrair, né? A gente parar um certo tempo das nossas atividades no mundo. Isso é o luto saudável. Isso é algo que a sociedade do século XXI não consegue mais compreender. Então eu brinco com os meus alunos que eu falo. Você imagine um funeral, né, na Avenida Paulista indo para o cemitério do Araçá. Você consegue imaginar um caminho funerário onde as pessoas não cortam, né? A gente não tem mais isso. Quando as pessoas vêm a falecer, falece de manhã, enterra à tarde e à noite você já está voltando para as suas atividades, porque você precisa produzir constantemente. Então, a sociedade de hoje, ela não tem espaço para vivenciar o luto, mas o luto é um processo que é saudável e tem que existir. Essas pessoas não vão para o consultório, essas pessoas não precisam de um auxílio de um profissional. Quando que precisa? Quando o luto passa a ser um luto complicado ou o que a gente chamava anteriormente de luto patológico. É quando a pessoa não consegue vivenciar esse processo da perda. Ela entra num processo que a gente poderia pensar de melancolia, depressão, né? E aí ela precisa, assim, de um acompanhamento. Às vezes psicológico e às vezes também psiquiátrico. Porque você fez uma colocação aí, por exemplo, logicamente tem diferença entre, assim, por exemplo, o divórcio ou a separação, uma perda muito grande, depressiva, diferente da morte. Sim. Porque a pessoa continua viva, mas ela entra em depressão. Então, assim, como que seria, assim, as duas seriam saudáveis, porque você tem que também confortar aquele que ficou enlutado. Alguns autores vão dizer que o divórcio também é pode ser um luto muito complicado, né? Ainda mais na sociedade da qual a gente vive hoje, da qual o ser humano não aprende a perder, a se desvencilhar. Então, a gente tem muito a teoria do apego, né, e não do afeto. Então, quando perde um ente querido, ou se divorcia, ou perde um emprego, né,
ele pode entrar assim no processo de luto. Só que, como eu já falei, no processo da morte, a gente não tem algo a colocar no lugar. Aquela pessoa que a gente amava, enfim, tinha a relação de afeto, ela se perde no tempo, né? Enfim, aí vai a crença de cada um, por isso que a religião também é importante. A religião é a única ciência que vai dar sentido para a nossa existência. Nenhuma outra ciência estudada até hoje vai dizer do porquê que eu estou aqui, do porquê que você está, qual que é o nosso motivo da nossa existência. A única ciência que vai dizer o significado da nossa caminhada são as religiões. Certo. Então isso é bastante importante, né? Muitas vezes nós deixamos de lado aí a religião, né? Somos críticos da religião, que ela tenta assim, convencer o ser humano, não é? Daquilo que está nos textos sagrados, e muitas vezes nós criticamos. Mas, por outro lado, a ciência está bem atenta, né? Na importância, porque a fé, dá para que chama de fé, né? Essa força interna que vai aí dirigir. Fernanda, eu queria que você falasse um pouquinho esse problema do suicídio, né? Pacientes com ideação suicida. Como que é esse processo dentro da sua área? Tem alguma diferenciação específica ou não? É um processo bem doloroso, né? As pessoas têm o hábito de achar que o suicida é uma pessoa fraca, é uma pessoa que não encara os seus problemas, quando na verdade o suicida é uma pessoa que está em grande sofrimento. Então, indiferente dele ter a ideação, né, ter a vontade ou chegar a ter o ato em si, eu já diria que é uma pessoa que precisa ser acompanhada, uma pessoa que precisa ser acolhida, né? O suicídio ele sempre foi muito mal interpretado ao longo da história da humanidade, né? Então, se a gente pegar aí os primórdios da religião católica, os suicidas não poderiam ser enterrados em solo sagrado. Certo. A gente tem a religião islâmica, o judaísmo, o suicídio é algo que ele é excluído da sociedade, né? Punido da sociedade. Certo. Então, esse estigma ainda é presente mesmo no século XXI. Então, por exemplo, na prática é comum a gente, dentro de uma UTI, você vê um médico tendo uma diferença no atendimento, né, porque não aceita esse ato. Você tem equipes de enfermagem, técnicos de enfermeiro, se negando a fazer o atendimento, ou quando se dispõe a fazer o atendimento, faz o atendimento de uma forma muito agressiva. Né? Então, a gente percebe que até no meio acadêmico, no meio dos cuidadores, a gente tem esse preconceito, sim, com esses pacientes. Então, eu diria que são pessoas que, na verdade, precisam de muita atenção e precisam, sim, de um acompanhamento. E é muito comum, né? Isso é muito frequente na clínica. Isso acaba acontecendo numa população de idade inferior, né? Então, a gente tinha, um século passado, a gente tinha pessoas em torno da idade jovem, né? 18, 17. Hoje a gente vê crianças de 10, 12 anos tentando suicídio. É possível? É. Que coisa, né? A mudança dos tempos, né? Você citou aí o judaísmo, o islamismo, é bastante interessante, porque também estaria assim dentro da minha área. E dentro da religião, por exemplo, católica romana, se o padre, logicamente, descobrir o suicídio, não pode também celebrar a missa, viu, do sétimo dia. Sim. Tem esse problema, né? Sim. Eu tenho experiência no consultório de familiares que não conseguiram rezar a missa por vergonha, né? E não conseguiu entrar em contato com esse processo de morte por vergonha da sociedade. Então, ocultou, inclusive, o motivo da morte. Né? Então, os amigos falavam que o irmão veio a falecer por qualquer outro motivo, sem ser pelo suicídio. Então, a gente observa que os próprios familiares também sentem muita vergonha, né, em relação ao ato suicida. Certo. E é um trauma que vai a longo, né? Assim, é algo que caminha ao longo da vida dos familiares. Nossa, que coisa. E assim, cria problema para quem ficou, né? Para quem ficou vivo, aí vai dar mais trabalho para você. Vai ter que trabalhar a pessoa, porque depois a pessoa também pode ser que ela sente dentro dela aquela, nossa, eu menti para o padre, eu menti para Deus. Aí começa a me culpar. Sim. A pessoa começa a se culpar, né? Aí vai trazer... Mas isso faz parte do enredo do suicida, né? Então, deixar marcas para os que ficam. Isso acaba sendo muito comum nos discursos dos enlutados. Esse sentimento de culpa que se perpetua há um longo tempo. Olha que coisa interessante. Então, Fernando, eu queria fazer uma pergunta para você, dentro disso aqui, do seu estudo também, eu acredito que seja também pesquisa. No Japão, você sabe a cultura, né? O Japão tem essa inclinação. Por exemplo, um diretor, grande diretor executivo, ele foi responsável pela perda, a empresa perdeu milhões de dólares. Existe até uns livrinhos nos postos de gasolina, nesses de conveniência, né? Que dão essas dicas para o suicídio.
que a pessoa, né, chega em casa, ela teve um grande desfalque na empresa que ela trabalha, ela então toma lá seu banho, põe sua roupa, pega o carro e vai para uma estrada. E na estrada, então, ela mergulha em um precipício. Não sei se você está a par dessa parte. Talvez também. Você conhece um pouco mais o Durkheim, né, que acabou estudando um pouco a questão do suicídio social. Certo. E ele vai dizer que o suicídio ele é social, ele não é só emocional. Então não é só por uma questão individual, ele acaba sendo também coletivo, ele vem também para a massa, né? Pensando um pouco nas religiões orientais. Tudo bem. Olha, o nosso programa está muito bom, mas nós vamos ficando por aqui, hein? Chegando ao fim hoje, esse programa maravilhoso aqui com a Fernanda Rezende, que está em preparo para o seu mestrado e, por que não, logo a seguir também a sua doutoração nessa especialização do trabalho na UTI. Não só com os pacientes, mas também com as famílias, né? Os seus familiares que aí ficam, tá bom? O nosso programa aqui vai agora chegando ao fim e rapidamente, Fernanda, suas despedidas aqui para os nossos espectadores, por gentileza? Quero agradecer, quero deixar também meus contatos para quem tiver interesse. Pois não. Então é o nandarezende@gmail.com. Também tem o blog, que é o fernanda_rezende blogspot.com. Posso deixar o celular também? Pode, à vontade. 9655-5458. Depois os nossos técnicos irão aí anotar e repassar para vocês também. Pessoal, nosso programa Fique por Dentro vai ficando por aqui. Mas vocês continuarão aqui na sua TV Mundial, Odair Abujamra. Agradeço a todos vocês. E esse programa maravilhoso de hoje aqui, que recebemos a Fernanda Rezende. Muito obrigado a todos vocês. Tenham uma ótima semana e até o nosso próximo programa.